nessa segunda aula eu quero te fazer um convite, não somente a estudar a igreja, mas estudar a cultura hebraica, judaica e a cultura greco-romana para entender essa igreja que você vive hoje, a igreja que eu vivo hoje, qual foi a estrutura que formou ela, o que estava claro na origem dela e o que isso traz de consequências para nós hoje, quando nós entendemos de um ponto de vista bíblico o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda aula. Na aula passada nós falamos sobre a origem da igreja. Se você não assistiu, eu quero dizer que essa sua segunda aula só vai fazer sentido assistindo a primeira. Então, corre, não perca essa primeira aula e esteja comigo aqui na segunda aula, então, a estrutura da igreja, do módulo Igreja, Origem, Estrutura e Destino da nossa Escola Bíblica. Sou o pastor Cauê Siquinel e eu estou aqui para te falar mais uma vez de um tema que nós falaremos sempre. Não só nós da Casa do Leão, mas todo pastor tem que falar, todo cristão tem que falar, que é sobre a igreja. Eu acredito que, além dos temas de salvação, do que o Cristo falou, do que é dito propriamente direto por Cristo, nosso relacionamento íntimo com a presença de Deus, não existe tema mais importante que a igreja. Eu tenho que entender que eu faço parte de uma comunidade que evidencia a vida de Cristo, que evidencia a existência do Espírito Santo. Você consegue ver Cristo hoje, literalmente? Para qualquer lugar que você vá no mundo, você não vai conseguir ver Cristo. Você vai ter talvez uma experiência como a de Jó, que pela manifestação da natureza viu o Senhor. Mas isso é um sentido figurado. Você pode ter experiências sobrenaturais, mas Jesus não está à disposição de ser visto face a face agora. Mas como ele pode ser testemunhado para o mundo? Como é que o mundo sabe que Deus existe? Porque existe uma igreja. Existe a igreja do Senhor viva. E segundo a palavra de Deus, ela foi revestida e empoderada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, por mais que ele tenha acesso a Deus e a Cristo nas alturas, ele não está na eternidade. Ele está com a igreja. Está conosco. Então a igreja é o testemunho da vida de Cristo e da existência do Espírito Santo. Isso é fato. Então nós precisamos estudar sobre ela. Nós não devemos nos cansar desse tema. Nós devemos estudar porque a igreja não foi fundada hoje em 2024. A igreja não foi fundada depois do Covid. A igreja é uma instituição que tem mais de 2000 anos. Eu não estou nem falando da igreja católica, porque eu estou falando da igreja de Jesus conforme está na palavra de Deus. Estou excluindo até a perspectiva do Antigo Testamento, que nós vamos ver um pouco agora, mas de entender que a igreja é uma instituição viva, o testemunho de Cristo, e o meu esforço por aprender sobre ela é uma adoração e um serviço que eu presto a Deus, porque eu faço parte dela, e na eternidade eu estarei com a igreja. Não se canse de estudar sobre a igreja, acho que é fundamental falar sobre isso. São temas importantes, princípios financeiros são relevantes, sabe? Casamento, relacionamento familiar é relevante, mas será que você tem sabido tanto da igreja quanto sabe de finanças? Será que tem sabido tanto da igreja como sabe como lidar com sua esposa, com seu marido, sobre casamento, sobre criar filhos? A igreja é a vida de Cristo. Se eu excetuar a igreja, Jesus não tem um testemunho de vida nessa terra, o Espírito Santo pode ser colocado em xeque e nós não temos para quem esperar retornar, porque a noiva não existiria. Então, uma introdução necessária é saber que a igreja é a manifestação da vida de Cristo. Vamos começar nossa aula então. Você já reparou, ao decorrer do Novo Testamento, que a igreja vai se tornando complexa a partir que ela sai de Jerusalém? Talvez se você não é muito dedicado ao estudo, pode parecer uma aula um pouco vaga, mas eu quero te encorajar a se aprofundar nesses entendimentos. De novo, você já reparou que à medida que a igreja sai de Jerusalém, que o ministério de Cristo sai do cenáculo, Cristo morre, ressuscita, aparece para os apóstolos lá na Galileia, à medida que eles vão saindo do contexto do judaísmo, desse contexto dentro de Jerusalém, as relações vão ficando complexas, como aparece em Atos 15, ao ponto de Paulo e Barnabé terem que vir de Antioquia, uma igreja fundada entre os gentios, entre os judeus de origem grega, mas convertidos a Cristo, numa colônia romana de fala grega, quer dizer, não tinha nada a ver com Israel, eles vêm para Jerusalém para debater assim, como é que o gentio vai ser salvo? Como é que aquele que não cresceu em Jerusalém ou na Judéia, na Galiléia, em qualquer lugar de Israel, como esse indivíduo vai ser salvo? O que ele precisa fazer quanto à lei de Moisés? Ele precisa ser circuncidado? Esse debate é fundamental e é o primeiro concílio da igreja que vai resolver sobre essa questão. Então você vê, quando a salvação estava ali,
andando no templo como Cristo, né? Andando no templo estava fácil. Mas e aí? Como é que eu vou falar desse Cristo para um lugar que não tem referência sobre o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Um circuncidado, quando ele viu Cristo, ele pôde identificar em Cristo o Messias e, olha, está dentro da minha teologia, eu aceito. Mas é alguém que cria em Zeus, que cria em Afrodite ou qualquer outro deus pagão. Então, à medida que a igreja sai de Jerusalém, ela vai se tornando mais complexa. Agora, vamos estudar um pouco mais, vamos estudar em detalhes como isso aparece. Nós temos ali, então, um contexto, Atos 11 a 15, que se quiser deixa anotado, nós não vamos abrir a Bíblia, mas deixa anotado, Atos 11 a 15, nós temos a evidência de duas igrejas muito bem claras. Umas igrejas, a igreja de Jerusalém, que foi formada por Cristo, naquele contexto. Cristo coloca uma liderança que no começo foi para Pedro, mas depois que Pedro vai ser preso, após a morte de Tiago, o grande líder da igreja vai ser o Tiago, irmão de Cristo, né? Morre Tiago, irmão de João, e depois Tiago, irmão de Cristo, vai ser o líder de Jerusalém. Então, o primeiro líder da igreja grande líder, não foi Pedro, como os católicos dizem, foi o próprio Tiago na igreja de Jerusalém. Essa igreja era muito estabelecida, muito fortificada dentro da tradição judaica. Deus, então, coloca e permite Pedro, nesse contexto ali, para ser um apóstolo para os da circuncisão. Em contrapartida, lá na Turquia, que hoje é a Turquia, se formou uma igreja entre os judeus de origem grega, né? Judeu pelo sangue, mas que estavam numa região grega, que naquela época era dominada pelos romanos, no lugar de fala grega, dominada pelos romanos, uma igreja de Antioquia, uma igreja então formada por judeus helenistas ou gentios. Essa igreja ficou tão relevante quanto a de Jerusalém. Se a de Jerusalém era liderada por Pedro e por Tiago, essa igreja de Antioquia foi liderada por Paulo e Barnabé. Atos 11 ao 15 mostra os conflitos que eles tiveram, essas discordâncias e divergências. Isso precisa estar claro para nós entendermos o que nós temos de judeus e o que nós temos de gentios. Eu e você somos gentios. A maioria de nós que está assistindo esse vídeo não tem um familiar, uma mãe judia para que sejamos judeus. Então, nós somos cristãos de uma origem étnica gentia, mas então nós usufruímos disso. Mas a igreja que nós fazemos parte, ela recebe desses dois mundos influência. Então, como exemplo aqui, Jerusalém com Pedro e Tiago e Antioquia com Paulo e Barnabé. Então, essa igreja, esse movimento de Cristo, ele se expande ao decorrer das nações. Eu quero te convidar, então, a ter sua atenção voltada para olhar esse mapa que vai ser projetado. Você não precisa se apegar aos números que parecem, você não precisa se apegar às setas que parecem, mas entender que ali, número 1, Gaza, foi onde Filipe pregou o evangelho para o eunuco, então uma das primeiras almas ganhas fora de Jerusalém. Ponto 2, Jerusalém é o centro do começo do ministério de Cristo, do começo da igreja, mas essa movimentação ela vai se expandir, principalmente 70 depois de Cristo, quando os cristãos junto com os judeus são expulsos de Jerusalém, os romanos sufocam uma rebelião que estava tendo e era proibido, o templo foi destruído, então os cristãos que ensinavam nas sinagogas e no templo e oravam no templo, tem que sair daquele lugar, porque para um romano daquela época era tudo judeu. Eles vão se espalhando ao decorrer do mar Mediterrâneo, tendo uma ênfase nas colônias romanas na região da Grécia. Então você pode olhar ali a cidade de Mileto, Éfeso, Pérgamo, esses lugares que a boa parte hoje está na Turquia, mas eram de cultura grega e dominados por romanos. Vai chegar na Macedônia, ali em Filipos e propriamente vai chegar em Atenas. E mais à sua esquerda você vê o último ponto, o evangelho chegando em Roma. Então, o movimento de Cristo que sai de Jerusalém, sai do contexto de Israel e se expande até Roma. O que isso nos ensina? Nos ensina que Cristo, em Atos 1:8, depois de ressurreto, ele fez uma promessa que isso que nós estamos vendo, esse mapa, é a concretude dela. Ela ainda foi avançar porque o evangelho chegou até mim, chegou até você, nós de outro lado do mundo, ou pelo menos do outro lado do mar Mediterrâneo, vivemos o que Cristo tinha profetizado. O que diz Atos 1:8? Diz o seguinte: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ali o ponto 2, como em toda a Judéia e Samaria, ponto 4, até os confins da terra, ponto 27. O que Cristo está dizendo, ele profetizou, olha, o meu movimento, a igreja, ela vai sair de Jerusalém, ela vai atravessar os limites da Judéia, chegando até
os limites da Judéia, chegando até Samaria, mas ela vai avançar até os confins da terra, que para essa época, para um judeu, poderia ser Roma, a outra extremidade do mar Mediterrâneo. Para os europeus do século XVI, os confins da Terra era o Oriente, que eles acabaram descobrindo a América. E para nós hoje é saber que ele chega em qualquer confim, nos lugares mais isolados da África, da América, da Europa, da Ásia. Os confins da Terra têm a ver com os rincões que ainda faltam ser pregados o Evangelho. Nós entendemos de uma maneira mais ampla. Isso é uma profecia de Cristo que já teve o começo da sua concretude, como esse mapa mostra, que era o avanço da movimentação de Paulo e da igreja de Atos no primeiro século. Então a igreja saindo desse contexto de Jerusalém, indo para o mundo. Por que eu estou dizendo tudo isso daí? Isso é fundamental. Nós temos que entender que a nossa igreja hoje ela é o resultado das somas de experiências diversas. A igreja que nós estamos em Portugal hoje é o resultado de mais coisas ainda, porque tem a ver com outros processos culturais e religiosos. Mas a base disso é entender que em algum momento o que Deus produziu, o que Jesus produziu, teve que romper os limites do judaísmo, romper os limites de Israel e chegar ao decorrer das nações. E com isso, ela foi mudando, tendo características não heréticas, mas direcionadas pelo próprio Espírito Santo. Então agora nós vamos ver um pouco da estrutura da igreja. A igreja está na influência que recebeu do judaísmo, do pensamento greco-romano. E aí eu te pergunto, de uma maneira muito simples, afinal, você que congrega, afinal, o que é a igreja? Na aula passada nós vimos que a igreja ela pode ser tanto a estrutura física, o prédio, pode ser tanto a denominação, ou a igreja com I maiúsculo, que tem a ver com os salvos, os eleitos ao decorrer da história, aqueles que aguardarão o retorno de Cristo, aqueles que já viveram, foram martirizados, enfim, a igreja invisível. Mas eu quero te sugerir uma definição. Então abre o seu caderno aí, coloque uma pergunta assim, o que é a igreja? E coloque essa resposta. É a comunidade da fé composta por filhos de Deus, crentes na salvação de Jesus Cristo. Comunidade da fé composta por filhos de Deus, crentes na salvação de Jesus Cristo. Primeiro ponto, uma comunidade, e aí a ênfase dessa aula é nisso, um agrupamento de pessoas que tem um vínculo na fé, não terreno, não de circuncisão, não de lugar de país ou de território, mas por fé, por aquilo que é invisível, composta, formada por filhos de Deus, aqueles que recebem do Senhor a salvação, crentes através da salvação de Cristo, do sangue de Cristo. Então a igreja, veja comigo aqui com muita atenção, ela é uma comunidade. A igreja com I maiúsculo é uma comunidade ampla, eterna, atemporal, mas é formada por filhos de Deus e por aqueles que creem na salvação de Jesus. Aí eu quero te colocar um outro ponto. O termo correto para a igreja é a Assembleia. E não é uma alusão à Assembleia de Deus. Mas quando nós olhamos para a nossa Bíblia, dividindo ela entre Antigo e Novo Testamento, nós temos Deus se comunicando com povos, se comunicando com grupos, se comunicando com tipos de pessoas reunidas, que no Antigo Testamento, no original hebraico, vai ser a palavra kahal. Então tem a ver com uma assembleia. A melhor forma que nós traduzimos é assembleia. Bem, poderia para o hebreu ali ter um outro sentido, mas para nós cai como assembleia, o kahal do Antigo Testamento e a eclésia do Novo Testamento. Kahal na língua hebraica e eclésia na língua grega. Por quê? Porque o Evangelho foi escrito em grego, enquanto o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento grego, o Antigo hebraico. Só que a tua Bíblia está em português. A minha Bíblia está em português. E nós não estávamos lá escrevendo em português o que Deus falou para Moisés ou o que Jesus falou para os discípulos, que também foi em hebraico, mas depois foi relatado em grego, para nós cair como igreja. Mas a igreja é uma assembleia que traz uma noção de um kahal que Deus estabeleceu com uma comunidade que Cristo também estabeleceu. Então vamos colocar ali como um esquema. Coloque de um lado, kahal, Q-A-H-A-L, como está aparecendo na sua tela, o Antigo Testamento. É a Assembleia do Povo de Deus formado por israelitas. Se a tua Bíblia é árabe, por exemplo, não vai aparecer assembleia, vai aparecer povo ou congregação, como diz em Deuteronômio 10:4. Então coloca uma referência para procurar depois, DT, Deuteronômio 10:4, Deus vai estar falando, ou também 4:10, são os dois que aparecem, de um povo, de uma congregação, essa Assembleia de Israel que se reunia para ouvir a voz de Deus, as pessoas que saíam da casa com o propósito de estarem coesas, era o povo de Deus,
a base do que foi ser igreja no Novo Testamento. Se nós estivéssemos vivendo o contexto do propósito de Deus, nós estaríamos nesse carralo, nessa assembleia. Então, grosso modo, o que é a igreja no Novo era o carralo no Antigo. O que é a eclésia no Novo era carralo no Antigo. Tinha divisões, obviamente, tinha mudanças teológicas, doutrinárias, mas o povo de Deus no Antigo Testamento, que é a base para a igreja, era o carralo. Está ali em Deuteronômio 10:4 ou 4:10, você pode encontrar, sua Bíblia pode parecer povo ou congregação, mas é o povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque a eclésia, propriamente dito, como nós vimos na aula passada, 3 vezes nos evangelhos, quando Cristo fala, a partir de então, vão ser muito mais Paulo falando de uma experiência que ele teve fora de Jerusalém. Essa igreja, ela era o carralo de Deus, mas ela era reconfigurada com algumas características para um novo tempo e uma nova aliança. O carralo foi formado para receber a lei e validar a circuncisão que Deus tinha posto desde Abraão. A lei de Moisés, o povo se reuniu para ouvir e praticar como um todo. No entanto, Cristo está no contexto do segundo templo, séculos mais para frente. E aí vai se colocar uma questão, qual o nome desse grupo de pessoas? Qual o nome que se pode usar? Então o Espírito Santo vai vocacionar homens que escreveram a tentar encontrar no referencial da língua grega um conceito que fosse compreensível conforme o carralo. Quando a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento foi traduzido lá em Alexandria do hebraico para o grego, a palavra que era carralo foi traduzida por eclésia, que também significa assembleia. Então os autores do Novo Testamento, tendo que escrever em grego, eles não vão ao carralo reproduzir o termo hebraico. Eles consultam a Septuaginta, o Antigo Testamento hebraico, e utilizam a mesma palavra em grego. Eles vão até essa tradução e olha, se no Antigo Testamento era eclésia, o povo de Deus, o Novo Testamento, o povo de Deus em Jesus, também vai se chamar eclésia. Mas a gente tem uma questão central que eclésia não é um termo religioso. Você sabe o que é eclésia? A eclésia, para os gregos, era uma assembleia tal qual para os hebreus, para os israelitas, mas sem uma finalidade de adorar o Deus Elohim, o Deus El Shaddai, sem adorar a Deus, mas sim cumprir funções principalmente políticas. No contexto, vamos supor, de Atenas, quando se tinha que tomar uma decisão, se formava uma eclésia, cidadãos atenienses, com vínculo de sangue e maturidade, debatiam e escolhiam quais as decisões para se tomar para Atenas. Então, essa eclésia se reunia e tomavam decisões. Então, você percebe que Deus ele permite que um conceito que era secular se torne um conceito religioso. A eclésia é a base para aquilo que é a igreja. Então, a eclésia era formada por cidadãos gregos em ocasiões, por exemplo, de votações políticas, não havia qualquer sentido religioso espiritual, e excetuando essa característica, é um conceito muito parecido para o carral. Então, no Antigo Testamento, nós temos essa palavra carral, no Novo Testamento, nós temos a eclésia, que vão ser sinônimos. Por que eu estou dizendo tudo isso daí? Para que você entenda que a igreja ela foi formada nessa intersecção entre aquilo que era gentil e aquilo que era hebraico, aquilo que era judaico. Então, quando nós olhamos, vamos dar um exemplo para você. Quando nós olhamos, quais eram as influências que os judeus deixaram para nós? O fato de nos reunirmos numa comunidade que está abrigada por um prédio é uma prática judaica. Por quê? Os gregos, quando eles se reuniam, era para adorar outros deuses. E isso daí os cristãos recém-convertidos abominavam. Mas quando a eclésia se reunia, era por uma finalidade específica política. Os judeus vão nos delegar uma forma de congregar. No contexto aqui de Atos, você vê muito facilmente Paulo, Barnabé, eles pregando onde? Qual era o lugar de excelência de pregação da igreja dos primeiros séculos? Não era o templo de Afrodite, não era o templo de Zeus, era a sinagoga. Então esse modelo de prática de comunhão e pregação entre iguais, que nós fazemos na igreja ou nas igrejas em casas, foi estabelecida pelos judeus e é o primeiro ponto que você tem que destacar. Então a comunhão e a pregação num lugar incomum é uma prática que vem da sinagoga. Nós temos isso até hoje. Sei que você sabe, mas a história da igreja vai nos mostrar que com a destruição do Templo de Jerusalém e a dispersão dos cristãos na diáspora, não havia mais um templo para ir
reencontrar os irmãos. Os judeus não tinham templo mais para ir adorar a Deus e oferecer sacrifício. E até hoje, desde 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, ainda hoje os judeus não oferecem sacrifício, porque o templo não está lá. Isso afeta os cristãos, que passam a se reunir onde? Em sinagogas. O próprio Cristo ministrava em sinagogas. Mas fora de Jerusalém, fora de Israel, fora da Judéia, o único lugar possível para se encontrar alguém que conhecia Deus era numa sinagoga. E como as sinagogas, os judeus estavam espalhados pelas colônias romanas de fala grega, foi muito fácil para fazer o evangelho crescer. Então, o primeiro ponto é entender que o fato de haver uma comunidade reunida numa sinagoga facilitou o ensino e a proliferação do evangelho. Segundo ponto de influência dos judeus na nossa fé cristã, prática de oração. A prática de oração é uma tradição judaica. Até hoje os judeus são referências em oração, expressam sua adoração muito mais com as orações. Se nós olharmos para o contexto dos povos que estavam junto com Israel, os gregos e os romanos, as orações não eram de tanta devoção. Um romano, um grego, eles iam até os templos, sacrificavam, tinham uma forma de expressar sua devoção, mas a prática fervorosa de oração, como o judeu que acordava e recitava Shema Israel, que tinha que lavar a mão recitando, que fazia suas práticas de purificação, lembrando, orações do Antigo Testamento ou de orações judaicas, isso não se encontra em outro povo. Então, se nós somos cristãos verdadeiros e nós somos uma vida devota em oração, é porque Jesus resgatou e permitiu que esse conceito, essa prática dos judeus fosse trazido para nós. Um outro ponto fundamental, e eu quero que você abra o livro de Atos no capítulo 15. Livro de Atos no capítulo 15, então nós vamos destacar 3 pontos de influência dos judeus na nossa vida, na nossa igreja. Atos 15, 19 vai tirar uma dúvida que é o seguinte: essa igreja que está saindo dos gentios, dos judeus, para chegar para além de Jerusalém, da Judéia, o que ela tem que ter de doutrina que vai ser aplicada aos gentios? Os judeus cresciam circuncidados, com aliança com Deus, Israel. Agora, como é que essa fé por meio de Jesus vai chegar fora? O que alguém deveria fazer ou deixar de fazer para cumprir a vontade de Cristo? E nisso Tiago tem um momento de muita graça e ele vai resolver essa questão com Atos 15, 19. Marque na sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aberta, vai marcando esses capítulos. Se você está com o seu caderno aberto, deixa uma anotação para você voltar depois desse ponto. E vai dizer assim, Atos 15, 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos. Um requisito que Tiago traz do judaísmo para o cristianismo e para os gentios. Da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Basicamente, Tiago elenca 3 pontos. O que um gentil que não teve uma experiência com o judaísmo, mas se converteu a Cristo, adora a Deus, deveria fazer para cumprir as ordenanças, as doutrinas? 3 pontos. Se abster de comida contaminada a ídolos, porque eles próprios, no mundo gentil, sacrificavam a ídolos, então dessa comida vocês não comem, é suja, é dos ídolos deles, vocês não fazem mais parte dessa devoção, então vocês não fazem mais parte dessa ação. Imoralidade sexual quer dizer, o cristão como o judeu deve fazer parte de um casamento heterossexual monogâmico. O homem se casa com uma única mulher, uma única vez. Não se casa com mulheres várias vezes, como depois vai ser uma prática dos muçulmanos. Então, Tiago está colocando que o casamento heterossexual monogâmico é um padrão que vem do judaísmo e passa para o cristianismo até fora de Jerusalém. Terceiro ponto. Se abstenham de carne de animais estrangulados do sangue. Ele vai, não sei por que motivo, manter isso. Talvez a ver com doutrinas, talvez tenha a ver com liturgia religiosa, ou também porque não faz nada bem comer esse tipo de carne. Mas Tiago decide que esses 3 pontos, diante de Paulo e de Barnabé, que eram representantes da igreja de Antioquia, nesse concílio, ele coloca essas etapas. Então são 3 influências que nós temos muito claras dos judeus dentro da nossa tradição religiosa, e agora eu quero te falar um pouco da influência dos gregos e romanos dentro da nossa prática cristã. Nós fazemos esses 3 pontos judeus, mas o que tem a ver com os cristãos? Você sabia que temas centrais do Novo Testamento, do Evangelho, palavras ditas por Cristo, algumas delas que apesar de serem centrais, elas não têm origem no judaísmo? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Onde que você encontra no Antigo Testamento a palavra apóstolo?
onde você encontra no Antigo Testamento a palavra evangelho. Por exemplo, essas duas palavras, elas não têm origem no Antigo Testamento, na aliança de Deus com os judeus. Por mais que nós possamos encontrar homens que já previam, se movimentavam em uma função apostólica, homens que já falavam da salvação de Jesus, o termo apóstolo e o termo evangelho não aparecem. Por quê? Porque são termos que Cristo traz do latim e do grego, termos que eram comuns, nomes que eram comuns entre gregos e romanos, e os ressignifica e dá uma função nova a partir da igreja. O próprio apóstolo, você sabe o que é um apóstolo? O apóstolo é alguém que é enviado por uma autoridade em uma outra localidade para que, após um contexto de vitória de Roma sobre esse povo, ele estabelecesse a cultura romana. Teve uma batalha de Roma com um reino qualquer. Os soldados romanos venceram. Agora, aquilo que restou de burocracia, de governo dessa nação, vai ter que receber um apóstolo romano para implantar a cultura romana, os valores, a religião, a moeda, a educação. Então, quando Cristo ele quer falar de homens que ele vai enviar para outras nações para mudarem a cultura dessas nações, estabelecerem uma cultura eterna, ele não fala de profetas, que era comum do Antigo Testamento. Ele não fala de mestres, que era comum ao período pós-exílico babilônico, com Esdras e Neemias em diante, aqueles que habitavam sinagogas. Ele não vai falar desse tipo de gente. Ele não fala de pastores, fazendo uma alusão aos pastores hebreus, israelitas. Ele fala apóstolos. E apóstolos era uma função romana com um título grego. Então Cristo ele vai pegar alguns elementos da cultura greco-romana e vai ressignificar o próprio evangelho. A boa nova, a expectativa do evangelho de uma salvação era comum entre os judeus, mas o evangelho tem origem lá em Roma. Quando os próprios romanos, diante da crise que Roma vivia, eles criam que haveria de nascer uma criança que traria paz a Roma e tiraria Roma do caos que estava vivendo, porque Roma ainda não era um império naquele contexto. Augusto César vai ser o primeiro imperador, é no contexto de Cristo, mas o evangelho romano vem de antes. Roma estava devastada por batalhas internas, eles esperavam que um homem trouxesse a paz. Esse homem vem para os romanos, é Augusto César, mas a igreja entende, o Novo Testamento, os autores entendem que esse evangelho não era cumprido em Augusto, mas esse evangelho era cumprido em Cristo, tanto por uma expectativa judaica quanto uma expectativa gentia. O evangelho verdadeiro, eu não me envergonho do evangelho, Paulo vai dizer, eu não me envergonho que a salvação é Jesus Cristo. Então nós entendemos que Cristo faz uso do que o mundo oferecia para ele. Deus fala a língua dos homens e para aquele contexto a mais abundante era a língua grega, por influência tanto dos gregos quanto dos romanos, e ele vai usar alguns elementos para definir os títulos. Então, se a tua igreja tem um evangelista hoje, se você ouviu o evangelho, se a tua igreja tem apóstolos, ou se houve apóstolos no Novo Testamento, é porque Cristo utilizou de um linguajar que estava disponível para os gregos para edificar a sua igreja. Então, o primeiro ponto é entender que Cristo usa palavras-chave do mundo grego para dar funções para a igreja. Segundo ponto, a capacidade de inserir pessoas de diferentes origens na mesma confissão de fé. Você sabe que até hoje o judeu é excludente, né? Você já viu algum relato de alguém, seja por vídeo ou testemunho, de como os judeus se valorizam como povo escolhido de Deus e, em contrapartida, menosprezam os outros? Então imagine se a gente tivesse um culto a céu aberto em Jerusalém. Por mais que pudesse ser feito, os judeus que estavam lá, eles iam cuspir no chão como uma maneira de escárnio com os cristãos. Que para eles os cristãos não são dignos de adorar a Deus, que o Deus é deles, eles não acreditam em Jesus. Então não estamos aqui para colocar um juízo de valor nos judeus, mas entendendo que os judeus são exclusivistas, acham que eles só têm a salvação. E alguém que vem de fora se converte ao judaísmo não faz parte totalmente da comunidade, é um prosélito. Não tem acesso a algumas coisas, tem as outras, não é como aquele que é de sangue. Mas os cristãos não. Os cristãos acreditam que, independente da condição, da origem, da classe social, do histórico de vida, toda pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador faz parte da sua comunidade. Então, aquilo que os judeus estabeleceram, a graça que eles tiveram por ter uma comunidade muito bem alicerçada, os cristãos reproduziram, mas o critério para participar da comunidade foi alargado. Não precisa ser de Jerusalém, não precisa ser um judeu, não precisa ter frequentado a sinagoga, precisa crer em Cristo. Claro que isso é um critério às vezes mais profundo, né, que tem a ver com a salvação eterna, mas é só confissional. Não precisa se circuncidar,
precisa ir na igreja fazer um batismo e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí a igreja, então, tem esse critério muito mais alargado, que tem a ver mais com os gentios do que os próprios judeus. E eu quero te destacar um terceiro ponto, caminhando aqui para o final. Lembra do mapa que nós usamos no começo da aula? Aquele mapa? Olha ele de novo. Repara que nesse mapa nós vemos muitas linhas apontando para as navegações no mar Mediterrâneo, você está vendo? Olha ali a ilha de Creta, mais embaixo de Atenas, olha a região que é a costa da Turquia, olha tudo em volta do mar Mediterrâneo, Malta, onde Paulo chegou até Roma. Então, esse mapa mostra que o evangelho cresceu por vias marítimas, mas principalmente, olha o tanto que esse mapa, mostrando as viagens de Paulo, dá uma ênfase às vias terrestres. Por que Paulo não usou um avião? Primeiro ponto, porque não tinha avião naquela época. Por que Paulo usou barcos, a igreja de Atos usou barcos? Porque era mais rápido. Mas por que cresceu por terra? Por uma simples invenção romana, as estradas romanas. Então procure na internet, depois que acabar essa aula, procura na internet. Coloca ali alguma pesquisa referente sobre estradas romanas. A Europa inteira até hoje tem estrada em Portugal, não é só em Roma e na Itália. Tem estrada na Espanha, na França, na Inglaterra, a Europa toda. E os países que fazem parte do mar Mediterrâneo, inclusive na Judéia, existem estradas romanas. Os romanos eram excelentes nas rotas comerciais e diplomáticas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o cristianismo cresceu pela relevância dos apóstolos que, como Paulo, estabeleciam uma doutrina e enviavam cartas, iam até a igreja e estabeleciam uma comunidade local, mas o grande caldo que fez crescer a igreja foram os cidadãos comuns, principalmente os comerciantes. E o que um comerciante faz? Negócio. Hoje, um bem chega até um armazém e vai até um mercado, mas para aquele contexto as pessoas tinham que caminhar, transitar de uma região até a outra para que pudessem conseguir bens para serem revendidos. E aí o evangelho vai crescer nas estradas romanas. Então o que o romano edificou para uma via comercial para benefício de Roma e para mobilização de tropas foi o que permitiu que o evangelho crescesse entre as nações e chegasse até a própria Roma. Então aquilo que os romanos estabeleceram enquanto estrutura física viabilizou, foi o caminho para que o evangelho fosse propagado. Porque à medida que ele vai sendo em Jerusalém, nas cidades vão formando-se igrejas que se reuniam em casas, pessoas vão sendo ganhas, almas vão sendo ganhas. Essas pessoas voltavam para o seu mundo de trabalho. Sendo comerciantes ou alguma coisa, elas pregavam para outras, para as pessoas de outras cidades ou regiões que se convertiam e o evangelho ia crescendo. Então, quando Paulo chega em Roma, você pode ler o final de Atos e ler outras cartas, vai ver que tinha uma igreja em Roma já. E não foi Paulo que foi lá estabelecer, essa igreja foi chegando ao decorrer das rotas romanas, sejam marítimas ou principalmente rotas terrestres. Então veja, Paulo vai dizer até que Cristo veio na plenitude dos tempos. Parte dessa plenitude é ter um mundo minimamente globalizado por Roma para que o evangelho fosse propagado. Então o que Roma fez para enriquecer seu poderio econômico e militar, Deus utilizou para enriquecer o evangelho e dar um caminho, uma viabilidade para que ele chegasse nos confins da terra. Então quero te dizer o seguinte, se não houvesse as estradas romanas, talvez a gente estaria preso até hoje na Judéia, estaria preso em Israel. Se não houvesse a língua grega, a fala grega da eclésia, do modo de pensar grego, nós também estaríamos presos a uma tradição judaica e poderíamos ser, quem sabe, quase vistos como uma seita judaica. Entendeu? Então nós precisamos ter a compreensão exata de que a igreja, ela é hoje o antigo carralo de Deus. O povo com quem Deus se aliançou no Antigo Testamento que tinha salvação. Mas ela também é a eclésia, esse carralo junto na cidade que se reúne com uma causa direta de adorar Jesus Cristo. Não é fechado por vínculos de sangue como o carralo hebraico, não é secular como a eclésia grega, mas é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma instituição que está dividida e formada por dois mundos a partir da história, o mundo greco-romano e o mundo hebraico. Eu quero concluir essa aula com um último convite. Vamos abrir a Bíblia uma última vez, nós vamos concluir. Eu quero te falar da simbologia da Santa Ceia, daquilo que você faz parte todo mês. Você toma do pão, você pega um pão e toma do cálice. Mas o que isso significa? Vamos encerrar então essa aula no Evangelho de Lucas 22, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João, Lucas 22, a partir do verso 19.
diz o seguinte, Lucas 22:19, você tem sua Bíblia, anota, se não tem, faz um apontamento para depois você voltar a esse texto. Lucas 22:19 diz o seguinte, Lucas 22:19 diz o seguinte aqui, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha para mim aqui, dois elementos centrais da ceia de Cristo, o pão e o vinho. Agora, para a gente ganhar tempo, quando nós vamos em Êxodo 12, Deus coloca 3 elementos fundamentais, 3 alimentos que formam a ceia hebraica. A ceia foi, sim, colocada na lei por Moisés, mas ela remete ao povo de Deus, o povo de Israel, no Egito. Deus fala que a ceia era formada por 3 elementos. Quais eram? Então, a ceia judaica tem a base, até hoje, em 3 elementos. Pães asmos, pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro. Para o contexto do cristianismo, aqui na ceia de Páscoa, Cristo estava ressignificando e formando a nova aliança, havia pães. Pão asmo simbolizou o corpo, a erva amarga não é citada. E o cordeiro era o próprio Cristo. Então os discípulos entenderam que as ervas amargas estavam ali em algum canto, o pão era o corpo de Cristo que ia ser partido e Cristo era o cordeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pão, nesse contexto, simboliza uma perpetuação do vínculo de Deus, da aliança de Deus com os judeus. O crivo vai ser a nova aliança, a confissão em Jesus Cristo. Mas Deus continua trabalhando no povo judeu. Quem crer em Jesus vai ser salvo. Então ele está sinalizando, eu não revoguei a lei de Moisés, eu vim cumpri-la. Então a minha aliança inclui os judeus que crerem em mim. Aí Cristo vai e coloca um outro elemento que não é contido em Êxodo 12. Pão asmo, erva amarga e cordeiro. Onde está o vinho? Onde que está o vinho? Provavelmente Moisés teve contato com o vinho, porque inclusive historicamente a referência mais antiga que nós temos na arqueologia para o vinho foram os egípcios. Talvez não foram eles que inventaram, é muito difícil nós precisarmos qual povo criou o vinho, desenvolveu a primeira vez, então não vem ao caso. A referência mais antiga são os egípcios, então talvez Moisés viu um vinho, mas Deus não instituiu como parte da aliança no Antigo Testamento, como parte da celebração da Páscoa. Mas Cristo sim. Provavelmente então, na celebração de qualquer Páscoa judaica do contexto de Cristo tinha vinho, porque os judeus, como os povos da antiguidade, bebiam vinho. Mas Cristo pega um elemento relegado ao entretenimento, a parte da alimentação, e transforma como central na aliança. Pão, judaísmo, cordeiro, Cristo. O vinho simbolizava os gentios. Eu acabei de dizer, qual é a referência mais antiga que nós temos de vinho? Os egípcios. Hoje, se você pensar vinho, qual vinho vem à tua cabeça? Eu sei que pode vir vários, até algum vinho português como o do Porto, mas eu tenho certeza que você associa vinho aos romanos, aos italianos, ou no máximo aos gregos. Então ainda hoje o vinho é associado não com os judeus que só sabemos que tomam, mas com os povos daquela região ali da Grécia e de Roma. Então eu posso entender que o pão referencia-se aos judeus, mas o vinho tem a ver com os gentios, e Cristo está dizendo, pelo meu sangue, o sangue do cordeiro derramado, aqueles que são da parte do pão, os judeus, e aqueles que são da parte do vinho, os gentios, podem ter acesso à salvação. Então a simbologia da celebração da ceia a partir do pão e do vinho tem a ver com a salvação sendo estabelecida em Jerusalém, na Judéia, no judaísmo, mas sendo expandida para Samaria e os confins da terra, desde a Grécia até Roma, por meio do vinho. Você já tinha parado para pensar nisso? Por que nós usamos vinho também e não só o pão? Você já tinha parado para refletir? Claro que essa é uma explicação secundária. Não quer dizer que Cristo claramente, explicitamente disse sobre isso, porque a ênfase do vinho era se parecer com o sangue, o pão se parecia com o corpo partido e o sangue derramado. Mas nós podemos olhar para um panorama do Novo Testamento e dizer que claramente tem a ver com isso. Jesus que morre em Jerusalém, João vai dizer que veio para o que era seu e os seus não receberam o pão, mas também Paulo vai tendo uma movimentação e Deus inclusive vai mandar 2 dos seus principais apóstolos para morrerem nos povos gentios.
Pedro e Paulo vão morrer em Roma. Então, os principais apóstolos não ficam no contexto de Jerusalém, da Judéia. São enviados para a capital do império gentil do mundo, para o maior império, o mais importante da história, Roma. E porque ele chegou em Roma, depois Constantino vai se estabelecer como a religião oficial e depois vai vir a Igreja Católica, tudo mais, e a cultura do mundo vai ser transformada porque Deus enviou Paulo e Pedro para lá. Então, você já imaginou como é que essa simbologia do vinho é importante para entendermos a proliferação, a movimentação e a estrutura da igreja para os nossos dias? É fundamental que nós saibamos que a igreja é a junção de certa parte tradições judaicas e de certa parte do pensamento greco-romano. Eu sei que essa aula pode ter sido mais maçante porque ela é histórica, mas ela é decisiva para nós entendermos de um ponto de vista histórico, doutrinário e cultural como Deus formou a igreja. Então, só para te perguntar, você faz parte de uma seita judaica? Você faz parte de uma comunidade judaica? Ou você faz parte de uma comunidade pagã? Não, você faz parte da igreja. Elementos positivos que Deus tirou do judaísmo e elementos positivos que Deus tirou dos gregos e romanos para formarem a estrutura da igreja de Jesus Cristo, que é essa que nós fazemos parte, a nossa eclésia, o nosso carral, a comunidade de Cristo na Terra. O que você achou dessa aula? Que você achou de aprender um pouquinho mais sobre a história dos gregos e romanos e sobre a história dos judeus e como isso influenciou a igreja? É fundamental que nós saibamos de onde nós viemos para compreendermos, discernirmos para onde nós vamos. Nós só saberemos o caminho de chegada, o ponto de chegada, se soubermos o caminho que nós percorremos, o nosso percurso até aqui. Essa foi a nossa segunda aula, a aula sobre a estrutura da igreja, formada por essas duas tradições. E na próxima aula eu quero te convidar para entender um pouco sobre o fim de tudo isso. Não a finalidade, mas sobre o fim. E sobre o tempo que a igreja existe. Porque a igreja, ela é uma instituição que está na terra, mas foi estabelecida e voltará para a eternidade. A igreja é uma comunidade do escatom, vamos aproveitar que a gente estava falando dos gregos, é uma comunidade do escatom. É uma comunidade que durará eternamente. Eu quero te convidar para na próxima aula. Espera um pouquinho. Você está conosco para entender o tempo da igreja, entender qual é o destino da igreja na terceira e última aula da nossa série sobre a igreja, origem, propósito e destino aqui na Escola Bíblica. Te aguardo para essa última aula sensacional sobre o destino da nossa igreja. Deus abençoe. Até a próxima.